Fala Dev, no vídeo de hoje vamos falar sobre o framework Django. Então, vem comigo! E para quem não conhece, esse é o Django, lhes apresento o Web Framework desenvolvido em Python e no momento em que eu estou gravando esse vídeo ele se encontra em sua versão 5.0.2. O primeiro passo que vamos fazer é a sua instalação. Então, vou aqui abrir o terminal com o comando Ctrl+Alt+T, lembrando que estou aqui no ambiente Linux Ubuntu, e utilizar o pip, o instalador do Python. Se vocês verificarem aqui no site oficial do Django, lá na aba Download, vocês vão ver aqui o comando pip install Django, com a letra D maiúscula, e aqui ele especifica a versão, mas isso não é necessário. Então, pip install Django com D maiúsculo, dando Enter, vamos ter ali a instalação do Django 5 na nossa máquina como um módulo global do Python. Feita a instalação, podemos verificar, abrindo aqui o shell interativo do Python, acessando aqui a guia Help e listando aqui os módulos que estão instalados globalmente junto com o Python. Vamos verificar aqui na letra D, olha só, o Django instalado aqui como um módulo, então tudo ocorreu bem. Vou sair aqui da guia Help e vamos voltar para o terminal. E aqui eu vou acessar o diretório Downloads, porque eu vou criar o meu projeto no diretório Downloads. Você pode escolher o seu diretório. O comando que vamos utilizar aqui é Python, utilizando a flag M de módulo, Django, e o comando é start project, passando o nome do projeto. Eu vou chamar aqui o meu projeto de Django Lab mesmo, abreviado então DJLab, dando Enter, temos então o nosso projeto criado. Vou acessar aqui navegando para DJLab e abrir aqui com o VS Code, com o comando code. Já que é nesse diretório corrente. E aqui vamos explorar o nosso projeto. Então perceba que aqui no lado esquerdo, o Django criou um subdiretório com o mesmo nome, chamado Django Lab, e temos também um arquivo manage.py. Já já a gente vai falar um pouco mais sobre esse manage.py. Abrindo então aqui o diretório Django Lab, você pode verificar que existem aqui alguns arquivos, O init, aí, para quem já programa em Python sabe para que serve, ele reconhece diretórios como um módulo, Temos aqui o arquivo asgi.py, também fazendo parte aqui da configuração do Django. Settings, com várias constantes aqui, onde podemos também criar outras configurações para o nosso projeto, inclusive mexe aqui com o time zone, a linguagem aqui do projeto. URLs para definir aqui endpoints para os nossos apps, os nossos apps. Já vamos também falar sobre apps aqui para o Django. E o WSGI, compondo então esse pack de configuração aqui do projeto. Então a primeira coisa que vamos também realizar aqui é a execução, a levantar o servidor Django e ver qual é a sua primeira cara. Então, Python, manage, e o comando é run server. Dando Enter, perceba que ele levanta, que ele sobe aqui na porta 8000 do localhost. E se você replicar isso que eu fiz, também vai ser exibida essa mensagem em vermelho, dizendo que 18 migrações não foram aplicadas. Já já a gente vai resolver essa questão. Mas antes, vamos lá, abrindo aqui no nosso navegador, localhost, porta 8000, e ver qual é a primeira cara ali do Django, Então, dando Enter, olha só que massa, temos ali o foguetinho dando ré ali. Então, essa é a screen de apresentação aqui do Django. Então, perceba que, de forma bem simples, a gente subiu aqui, fez a instalação e subiu o servidor do Django. E agora a gente vai nos aprofundar um pouco mais na sua estrutura, tá bom? Então, vamos ver aqui o que já fizemos. Fizemos a criação, já exploramos um pouco da sua estrutura, bem por alto, e já executamos o servidor. Agora vamos resolver aquela questão das migrations, olha só. Então, voltando aqui para o VS Code, eu vou dar um kill aqui no terminal, então com o comando Ctrl+C, parei de rodar ali o servidor, e agora vamos resolver essa questão da aplicação das migrations, tá? Com o comando Python, e olha só, lembrando aqui o nosso arquivo manage, sendo chamado toda hora, e a primeira para executar o servidor, e agora vamos chamar novamente o manage, só que dessa vez para aplicar as migrations, com o comando migrate. Dando Enter, perceba que foi elencado aqui uma lista de aplicações das migrations que estavam ali pendentes. Perfeito? Então, da próxima vez que executarmos ali o servidor, não vai mais exibir aquelas mensagens, porque todas as migrations foram aplicadas.
Perceba o seguinte, também aqui no Explorer do VS Code, um arquivo db.sqlite3 foi gerado. Isso significa que o Django criou, no momento em que a gente executou o servidor, um banco de dados SQLite, tá? Então, isso ele já nos fornece essa infraestrutura ali de forma padrão. É claro que você pode depois utilizar outros bancos de dados, né? Caso você queira trabalhar aí em produção com outros projetos aí. Então, vamos continuar aqui, seguindo aqui o nosso roteiro. Já fizemos as migrations. Vamos dar uma olhada agora no painel administrativo. Mas antes, a gente precisa criar aqui um super usuário para acessar esse painel administrativo do Django. E isso eu acho fantástico, cara. O Django ele nos fornece um painel ali administrativo de bandeja, né? Nos dá aí de presente e basta a gente criar um super usuário. Então, com o comando python manage create super user, vamos dar Enter. Perceba que aqui no terminal ele pede então o nome do nosso usuário. Vou chamar de admin mesmo. Dando Enter, agora ele pede o e-mail. Vou criar um e-mail fictício chamado admin@admin.com. E agora a senha. Vou escrever aqui também admin como senha. Perceba que não é exibido no terminal a senha. Então, dando Enter, ele pede novamente a senha. Vou dar Enter aqui com o nome admin. Beleza, olha só. Provavelmente também vai exibir essa reclamação, né? Essa mensagem vermelha dizendo que a senha é similar ao username, né? Na verdade é até igual. Ela é curta, ela não tem mais do que 8 caracteres e é uma senha comum. É claro que estamos aqui num ambiente de teste aqui só para exibir, né? Mostrar esse overview aí do Django para vocês. Mas eu nem preciso comentar, né? Que se você for usar o Django em produção, você vai ter que criar ali uma senha mais forte para você trabalhar com mais segurança. Então vou dar Y e dar Enter aqui, e pronto, o nosso super usuário foi criado. Como podemos acessar o painel administrativo então? Vou voltar aqui com o comando python manage run server para executar novamente o servidor. E olha só outro detalhe. Depois de run server, você também pode especificar uma porta, né? Caso você não queira que ele rode na porta 8000 por padrão, vou colocar aqui especificando a porta 8080. Dando Enter, perceba que ele sobe aqui agora na porta 8080. Legal? Outro detalhe é o seguinte, entrando aqui no diretório Django Lab, indo aqui para o arquivo URLs, perceba que existe aqui um endpoint chamado admin/, e é através desse endpoint que acessamos o painel administrativo. Então, voltando lá, perceba que agora está rodando na porta 8080, então vou renomear aqui para 8080 e dar Enter. Olha só, tudo normal. E agora vamos acessar o painel administrativo, né? Vou escrever aqui /admin e dando Enter temos aqui esse formulário que pede as credenciais do super usuário ou de outro usuário caso tenha cadastrado, né? Como só temos um, então admin e admin, dando Enter. Olha só que bacana, é isso que eu acho show do Django, ele já nos fornece esse painel, né? É uma dor de cabeça a menos. Então aqui já temos uma tabela Groups e outra tabela Users, né? Navegando aqui nela, perceba que temos aqui o nosso admin. É claro que poderíamos criar outros usuários, né? Olha aqui, temos um botão Add User e olha só, já vem um formulário prontinho aqui, ó, para a gente cadastrar. E eu estou falando isso porque o nosso projeto vai lidar com o banco de dados, que vai ter ali os nossos modelos, né, as nossas tabelas. E todo banco ele vai ser reconhecido por esse painel administrativo. Basta a gente adicionar ele lá nas configurações, a gente pode mexer, manipular ele aqui fazendo adição, remoção ou edição de registros através aqui desse painel. Então isso eu acho bem bacana, né? Porque é um trabalho a menos para a gente desenvolver. Então já acessamos aqui o nosso painel administrativo. E o próximo passo é criar um app. Como eu disse, o Django ele tem essa nomenclatura, né, de apps. Você pode encarar o app, né, do Django aqui como se fosse espécie de rotas. Então vamos supor um e-commerce. Um e-commerce você talvez teria que trabalhar ali com um carrinho, né, um checkout. Então esse app poderia ser chamado, por exemplo, de cart, né? Vai lidar apenas ali com carrinhos. Você pode criar vários apps para o seu projeto para melhor organizar ali ele numa espécie de módulos, né? E aí, depois de criarmos aqui o app, vamos também criar o arquivo URLs para esse app. Vamos ver como é que isso fica lá na prática. Então, vou dar kill novamente aqui no terminal, com o comando Ctrl+C. E agora vamos criar um app. Então, com o comando python manage, olha só o manage entrando novamente aqui, né? Esse gerente que nos serve várias funcionalidades. E agora, create, ou melhor, start app. E a seguir, a gente coloca o nome desse app.
eu vou chamar aqui de tasks, né? Como se fosse aqui uma aplicação de tarefas. Então, dando Enter, olha só o que foi gerado aqui, um novo diretório chamado tasks. Então, vou recolher aqui o Django Lab e abrir aqui esse tasks para a gente dar uma explorada também nesse diretório. Então, perceba que ele tem um subdiretório chamado migrations, né? As migrações pertencentes a esse app. Aqui também o arquivo init, um arquivo admin, isso daqui é para a gente registrar e personalizar lá com o painel administrativo. Aqui outro arquivo chamado apps, os models, né, onde vamos definir praticamente as tabelas do nosso banco, um arquivo de testes para a gente criar aqui testes unitários e views para a gente criar aqui as nossas páginas. Bacana? Então vamos primeiro fazer a instalação desse app, né? Como assim? A gente tem um projeto geral, que é esse Django Lab, e temos esse tasks, que é o nosso app que acabamos de criar. Só que a gente precisa integrar ele ao Django. Então no arquivo settings, perceba que em cima vamos ter uma constante chamada installed apps. Aqui basta a gente incluir o nome do nosso app, que no caso se chama tasks, né? Lembrando aqui da vírgula no final, a gente separar aqui é uma lista, né? Salvo o arquivo, pronto, já instalamos o apps ali em sets. Agora a gente precisa incluir um endpoint para ele. Então perceba que já temos aqui um app admin, que já vem integrado, né, com o Django, e agora a gente precisa incluir o nosso tasks. Então aqui utilizando também tasks, vou criar aqui uma rota com o mesmo nome, então chamando tasks, barra, é importante ter essa barra. E aqui, ao invés de seguir aqui esse padrão, a gente vai usar aqui um outro método chamado include. E a gente vai usar aqui o include, passando uma string com o nome do nosso app, que se chama tasks, .urls. Então aqui a gente vai buscar, só lembrando aqui da vírgula no final para separar os itens da lista. E lembrando aqui, então, tasks é o nome do nosso app, .urls é o arquivo de URLs, que ele não vem por padrão, então a gente precisa criar. Então, criando aqui urls.py, então vamos criar aqui o arquivo urls para o nosso app tasks. Aqui a gente pode importar do Django.url, import path. E aqui a gente vai criar o URL patterns, que é uma lista. E aqui utilizando ali o método path, a gente vai criar aqui, como essa primeira view aqui vai ser o index, né, do nosso app, eu vou deixar uma string vazia apenas. E aqui a gente puxa views.index, esse index ainda não existe, e aqui a gente dá um nome para a nossa view, que ela vai se chamar index. E eu vou importar esse index aqui lá da nossa views. A gente vai precisar agora criar uma view aqui no arquivo de views, que é simplesmente uma função. Como vai ser index, eu vou colocar aqui como index mesmo, para ficar melhor. Aqui uma request padrão. Como eu disse aqui, as index vão ser páginas, né? Então, eu vou retornar aqui um HTTP response. Espera aí, só fazer aqui uma importação antes. Então, from Django, HTTP, import HTTP response. E a gente vai retornar esse HTTP response. Passando simplesmente um hello Django para a gente experimentar a nossa primeira view. Bacana? Agora sim, ela já existe, então a gente pode simplesmente importar aqui. Só um detalhe aqui é from.import nas nossas views. Beleza? Então, salvando esse arquivo, agora temos um app integrado e acessível, né, a partir dessa rota aqui, index. Então, vamos executar novamente o nosso servidor Django com o comando run server. Perceba que eu não especifiquei a porta, então ele volta a rodar na porta 8000 por padrão. Então vamos acessar aqui a porta 8000. E dando Enter, olha só, exibiu uma página aqui, né, de erro, né? Page not found. Né? Isso significa que ao definir lá o nosso primeiro app, né, tasks, aquela página lá, aquela screen de boas-vindas, ela não é mais acessível. Então agora a gente consegue apenas acessar a partir das rotas que definirmos. Então, colocando aqui barra tasks e dando Enter, olha só o que apareceu aqui, a nossa página Hello Django. Inclusive, eu vou só habilitar aqui o Dark Mode para a gente não ficar cego, né? Vamos só habilitar aqui. Beleza, Hello Django. Isso é relativo à nossa view que criamos
né, retornando aqui uma resposta HTTP. Bacana? Então, voltando aqui para a nossa checklist, aqui já registramos o app, incluímos ele lá no nosso projeto. Já vimos também uma view, e agora vamos tratar sobre parâmetros nas rotas. Então, como é que podemos lidar com parâmetros nas rotas? Perceba que aqui estamos no arquivo views, tá? E como eu disse, trata-se do modelo de páginas. Para trabalhar com parâmetros nas rotas, a gente pode simplesmente colocar aqui o parâmetro que a gente queira, né? Vamos supor aqui um ID. Então, a gente vai ter um ID na nossa rota. E eu quero, inclusive, capturar esse ID, né? Então, vou especificar aqui ID. E em URLs, o que a gente pode fazer? Vou especificar aqui uma nova rota, só que agora colocando o seguinte, sinal de menor e maior que. Agora a gente define aqui, por exemplo, um tipo, então vai ser o tipo inteiro, 2 pontos e o nome do nosso parâmetro, que é ID. A partir desse momento, só lembrando aqui da vírgula no final, para separar os itens, e salvando isso agora, a nossa rota lida com parâmetros na URL. Olha só, temos aqui o ID. Como é que podemos utilizar isso, né? Então, voltando aqui para o nosso projeto, que está já sendo executado, inclusive, se você prestou atenção, quando eu salvo, né, ele já atualiza de forma automática. Então, atualizando a página, olha só, ele deu esse erro, porque não foi encontrado aqui, ó, um argumento ID. Voltando no projeto, olha só, lá em URLs, a gente precisa agora fornecer um parâmetro, tá bom? Então, depois de tasks aqui, ó, eu vou colocar, por exemplo, o número 1 e dar Enter. Olha só como a nossa página volta a funcionar. Só que beleza, temos aqui a nossa URL trabalhando com parâmetros, mas não foi exibido nada em tela, né? E geralmente as páginas precisam ali ser alimentadas, né? Consumir esses dados. Então, para exibir isso em tela, a gente pode fazer isso lá na nossa view, né? Olha só, eu tenho aqui o acesso, né, ao parâmetro ID. Então, só para fazer de forma bem simples aqui, eu vou usar aqui string, né? ID 2 pontos, daqui ainda é string, e agora sim, entre chaves é o nosso parâmetro ID. Salvando isso, olha só, colocamos hello Django, ID, e passando aqui o nosso parâmetro ID. Voltando lá e atualizando, olha só quem apareceu aqui, ID 1, porque a nossa rota está com esse parâmetro, né? Se atualizarmos para 5, olha só, hello Django e 5, e assim dessa forma a gente trabalha com parâmetros dentro das rotas. Agora, buscando dados no banco de dados, né? Como podemos fazer isso? Perceba que o nosso Django ele já trabalha, né? Inclusive, ele já criou aqui um banco SQLite. Como é que podemos trabalhar com objetos ali das nossas tabelas no banco de dados? Agora, a gente vai precisar acessar o nosso arquivo models e aqui definir os nossos modelos. Vou apagar aqui esse comentário e os nossos modelos são classes. Então, vamos definir aqui class, task. A gente precisa também fazer esse task herdar de models, então models.model, inclusive ele já vem disponível aqui por padrão, e agora a gente define o atributo da nossa tabela, é o campo, então description, recebendo um char, na verdade models.charField, é um campo de texto. E aqui eu quero que esse campo de texto tenha um max length igual a 200 caracteres. Eu posso colocar 255 caracteres. Bacana, salvando isso, então temos uma tabela chamada task, que tem um campo chamado description. E esse campo é do tipo texto e pode conter no máximo 255 caracteres. Beleza, só isso já funciona? Não, a gente precisa aplicar uma migração para incluir essa task, que é a nossa nova tabela. Então, vou quitar aqui novamente um terminal. E agora, ao invés de utilizar o migrate, vamos utilizar aqui Python Manager make migrations para realizar as migrações. E aqui do lado, a gente coloca também o nome, né, de qual app, né? Essas migrações pertencem a qual app? É tasks, olha o nome do nosso app ali no diretório. Então, tasks, dando Enter, perceba que uma migração aqui foi criada, create model task. A gente pode observar isso lá no diretório migrations, aqui ó, a nossa primeira migração realizada, e ele cria aqui um modelo, né, a nossa tabela tasks, com o campo description. E olha só que interessante, o campo ID já vem também por padrão, né, com auto-increment. Então a gente também não precisa se preocupar com isso, caso você queira deixar aí um ID padrão.
E agora sim, a gente vai rodar aquele mesmo comando que utilizamos para aplicar as migrações. Então, Python manage, migrate, dando Enter. Agora sim, a nossa migração foi aplicada com sucesso. Podemos rodar novamente o nosso servidor, então, run server, voltar na nossa aplicação e ver que tudo está funcionando como devido. Agora vamos acessar aqui o nosso painel administrativo. Beleza? Eu já estou aqui logado, né? E olha só, a gente criou uma tabela chamada Tasks, mas eu disse que o painel administrativo exibiria, né, o nosso banco para a gente tratar aqui, fazer as devidas manipulações dos nossos registros. E não apareceu nada aqui. Isso porque a gente precisa também fazer a integração dessa tabela. Agora, lá no nosso app, eu vou recolher aqui Django Lab, lá naquele arquivo admin, é aqui onde a gente faz o registro da nossa tabela. Então, a gente já pode utilizar esse admin, que já está disponível ali, admin.site.register, passando aqui o nome da nossa tabela. Para a gente ter acesso ao nome da nossa tabela, a gente precisa também importar, né? Então, from.models, import, qual é o nome? Task. Feito isso, a gente vai registrar task. Salvando, né? Ele já atualizou para mim aqui. E dando um refresh aqui no site administrativo, temos aqui a nossa tabela Tasks. Olha só que bacana. Navegando aqui em Tasks, já podemos fazer o CRUD da nossa tabela. Então vamos adicionar aqui um novo registro. Olha só que massa, já vem um formulário com campo já, tudo personalizado. Então vou colocar aqui, por exemplo, fazer compras no mercado, né? Uma tarefa aí. Vou salvar isso, olha só que bacana. Já temos aqui a nossa tarefa salva. Legal? Agora, como podemos fazer a busca, né, desses dados aí no banco? Então, voltando lá, relembrando, né, a nossa view querida com páginas. Então, temos aqui já o acesso com parâmetros e podemos também, nas views, utilizar o Django para buscar os dados. Então, é a partir das views que podemos também fazer essa consulta ao banco de dados. Vou colocar aqui, por exemplo, task, vai ser a nossa tarefa, e podemos simplesmente buscar aqui através do modelo. Então, vou importar novamente aqui, from models, import task, e aqui, ó, fica task.objects, e eu quero simplesmente o primeiro registro. Então, vou colocar aqui first. Perfeito? Então, temos aqui o nosso primeiro registro, que foi aquele que criamos lá no painel administrativo. O que eu posso fazer agora? Ao invés de retornar aqui um ID, só para a gente exemplificar aqui, vou colocar task, ponto, qual é o campo que definimos? Description. Salvando isso. Deixa eu apagar isso aqui também. Olha só como podemos agora acessar os nossos registros, né? Vou navegar novamente lá para o nosso tasks, dando Enter, passando aqui também parâmetro, olha só, Hello Django, fazer compras no mercado, o registro que criamos lá no banco. Legal? Então já aprendemos também a fazer busca no banco. Agora, o que é esse render aqui? Se você perceber, estamos utilizando o HTTP Response, né? Mas podemos utilizar aqui um shortcut render que é mais fácil de trabalhar. Inclusive, então, vou apagar ele e retornar um render. O que é que o render precisa, né, para surtir aqui o mesmo efeito, mas de forma mais simplificada? O render ele precisa de uma request, de um template e de um contexto também, que é opcional. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos passar aqui a nossa request. Em seguida, o nosso template, que vai se chamar index. E em seguida o nosso contexto. O que seria esse contexto? Esse contexto aqui, ele é um dicionário onde você pode registrar variáveis aqui como índices. Então, por exemplo, uma lista, e aqui eu vou colocar, por exemplo, A, B, C. Então, temos aqui uma lista, e a gente pode passar esse contexto aqui. Caso você precise de outras variáveis, né, de outros objetos, é só acrescentar novas chaves aqui, passando esses valores. Inclusive, esses valores podem ser buscados do banco, né? Vou até substituir aqui, ó, por task, só para vocês darem essa olhada. Então, vou colocar aqui task. E agora vamos trabalhar com templates. Então perceba, eu criei aqui o nosso render, passando request,
Vou excluir esse ID porque não serve mais. Inclusive, eu vou até alterar lá na nossa URL. Eu vou deixar só o nosso index mesmo. E agora a gente está buscando do banco e passando aqui para um contexto. Legal? E inserir agora o conceito de templates. Então, para isso, a gente pode acrescentar aqui uma nova pasta chamada templates. Dentro de templates, a gente vai criar uma nova pasta com o mesmo nome do app, então tasks. E aqui dentro de tasks, agora sim a gente pode criar o nosso template, que é um arquivo index.html padrão. Vou usar aqui o emmet com 50 ponto de exclamação para ele criar aqui uma estrutura base do HTML e colocar aqui um H1, meu primeiro template. Salvando isso, perceba que agora temos um template aqui, ó, no diretório templates. Dentro de tasks temos o nosso index.html. Então, voltando aqui para a nossa view, então, inclusive, também precisa ter extensão, então, index.html. Salvamos isso e vamos acessar lá para ver se tudo está funcionando como deveria. Vou apagar aqui o parâmetro, já que não estamos mais utilizando. Dando Enter, perceba que ele deu um template does not exist tasks. Vamos ver o porquê ele não foi exibido. Beleza, acho que já sei. Acho que faltou aqui o nome do nosso app, né? Então, tasks barra, e agora sim, index.html, porque aqui o Django consegue, então, se encontrar e acessar o diretório templates. Salvando e analisando novamente lá, olha só, meu primeiro template. Então, está tudo funcionando como deveria funcionar. E agora estamos trabalhando com views que acessam ali templates, que é HTML, né? Então, bacana. Voltando aqui para a nossa lista, já trabalhamos com modules, já criamos um modelo, já rodamos migrations, já registramos o modelo na admin, agora falta só personalizar o painel administrativo. Vou navegar novamente para tasks e olha só, aqui não foi exibido a descrição, né? Ele cria isso por default, né, como task object 1 e aqui ele vai adicionando, né, por ID e colocando aqui esse nome que não é interessante para a gente, né? Seria interessante se tivesse já o valor, né, da descrição do campo que criamos. E como podemos fazer isso? E vamos acessar agora o arquivo admin. Perceba que já utilizamos ele para fazer o registro, né, da nossa task. E nesse arquivo ainda conseguimos fazer a personalização. Então, a primeira delas vai ser a seguinte. Olha só, vamos precisar adicionar uma classe aqui, que vai fazer parte, né, da mesma tabela, essa personalização. E a classe a gente utiliza aqui herdando de admin model admin. Então, usamos listDisplay para exibir as colunas ID e description. Então, fazendo isso e salvando o arquivo, vamos voltar e ver como essa personalização é aplicada. Salvando aqui, olha só, fica bem mais explícito, né? A coluna ID e a coluna description. Adicionando um novo recurso, olha só, no botão ADD, perceba que temos aqui o nosso formulário, né? Como eu já disse, o Django entrega isso. O nosso formulário. E basta preencher aqui, por exemplo, abastecer o carro. Vou salvar aqui um novo registro. Agora temos ali, ó, duas tarefas. Fazer compras no mercado e abastecer o carro. Voltando aqui para uma dessas tarefas, olha só, outra personalização, né, dependendo aí do tamanho de campos que a sua tabela pode ter, né, para ser preenchido ali, a gente pode criar também espaçadores no painel administrativo. Podemos utilizar aqui o field sets e informar uma lista, passando aqui o texto, né, que queremos ali criar lá na divisão no painel. Então vou colocar um título aqui, information, e especificar quais são os campos para ele fazer a separação. Como só temos um, especificamos aqui fields e description. Salvando isso e voltando lá no painel, olha só, foi criado esse separador com o nome information, e aqui você pode ir organizando aí, personalizando aí a seu gosto, para melhor organizar ali os formulários. Então, Dev, chegamos ao final, conseguimos cumprir aqui toda a checklist. Este é o Django, caso você ainda não tinha conhecimento sobre ele e deseja aí seguir no desenvolvimento de aplicações web. Espero que tenham gostado. Deixe o like e, se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no nosso canal, nos ajude aí a fazer com que o canal continue crescendo e que eu possa aí me motivar e continuar desenvolvendo novos conteúdos para vocês. Até a próxima!